Oi, pessoal do YouTube, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma live, os 7 passos para você ter sucesso na sua vida. Eu vou conversar com vocês e vou conversar com o pessoal aqui do Instagram, então vocês vão me ver olhando para 2 câmeras, tá? E agora eu vou abrir aqui a live no Instagram, que ela tem um tempo para isso acontecer. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma live. Começamos hoje uma live diferente, uma live que eu preparei para vocês como um passo a passo, que são 7 passos para você ter mais sucesso na sua vida hoje. Denise, seja bem-vinda. Cid, seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que vocês fazem para conseguir atingir um objetivo seu, pessoal, um objetivo profissional. Tá me ouvindo, Deb? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Dá para ouvir bem? Me dá o feedback aí, fazendo o favor. Se vocês estão me ouvindo. Ah, a Denise já colocou assim aqui. Bom, qualquer coisa que vocês precisarem e eu não estiver me ouvindo, né, manda uma mensagem, ou se vocês precisarem de alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, né, é só vocês colocarem aqui embaixo. Então vamos lá. Por que eu fiz esse tema, eu escolhi esse tema, né? 7 passos para ter mais sucesso na sua vida. O sucesso, definição de sucesso, é uma definição muito relativa. Cada um tem a sua definição de sucesso, porque assim, para algumas pessoas ter sucesso é ter um salário, é ter uma carreira bem sucedida, para outras é ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, para outras é ter uma família. Então, cada um tem a sua definição de sucesso. Mas mesmo da sua definição de sucesso, mesmo cada um tendo o que elas consideram uma pessoa bem-sucedida, quando você quer algo, quando você quer um objetivo, realizar um objetivo, e você consegue realizar isso, você é uma pessoa de sucesso. Então, para mim, uma das definições de uma pessoa de sucesso é alguém que almeja alguma coisa, que tenha um objetivo e ela consiga realizar esse objetivo. Seja esse objetivo na vida pessoal, na vida profissional ou nas duas. Claro que a gente também tem que lembrar que para você conseguir realizar um objetivo, você tem que estar em congruência com seus valores, com os seus atributos, com o que você acredita. E aí você junta o sucesso junto com uma pessoa que ela é feliz, que ela é realizada e que ela tem bem-estar. Então, quais seriam 7 passos para você ter sucesso hoje, né? O primeiro passo que eu falaria para vocês é vocês terem um propósito de vida. Então, quando você tem um propósito na sua vida, seja um propósito na vida profissional, seja um propósito na vida pessoal, mas quando você tem um propósito, um objetivo maior que rege tudo isso aqui, você consegue ter muito mais sucesso. Todas as empresas que são empresas perpétuas, que têm há mais de 100 anos, elas têm um propósito de vida. Elas têm um porquê da existência delas. Quando nós também temos um propósito de vida para nossa vida mesmo, também fica um pouco mais fácil para a gente atingir os nossos objetivos. Porque eu faço tudo dentro do meu propósito. E esse propósito, ele não é só um propósito em uma área. Toda vez que você for escolher um propósito, ele tem que ser um propósito abrangente. Que ele também não seja um propósito só seu, mas seja um propósito do universo. Nós estamos em pandemia. Hoje, no estado de São Paulo, nós estamos em lockdown. Então, acho que a pandemia ela mostrou muito isso pra gente. A gente tem uma razão de estar aqui. E pessoas que têm propósito, que sabem qual é o objetivo dela, elas têm muito mais felicidade.
E agora eu te pergunto, qual que é o seu propósito de vida? Qual que é a sua missão? Aquilo que você faz, que ela vai no mesmo caminho que os seus valores, que ela vai de mãos dadas com aquele seu objetivo, que ela vai de mãos dadas com a sua qualidade de vida, com os seus princípios. E eu gostaria de falar para vocês que hoje a gente está aqui também no YouTube, então eu tenho 2 câmeras aqui comigo, tá? Então muitas vezes eu vou trocar de câmeras com vocês. Agora, qual seria o segundo passo? Qual que seria o segundo passo que a gente precisa definir na nossa vida? É a gente não aceitar gratificações instantâneas. Muitas vezes a gente tem gratificações instantâneas, que seriam o quê? Gratificações instantâneas. Por exemplo, eu quero emagrecer. Aí, uma gratificação instantânea é você falar, perdi 1 quilo, você fala, ai, aquela pizza, né, no final de semana não tem problema. Ai, é só hoje, eu tenho um aniversário, eu vou comer esse bolo, esse brigadeiro. São gratificações instantâneas. Por exemplo, para eu emagrecer, se eu quero emagrecer, por exemplo, 10 quilos, eu tenho que pensar no meu objetivo final e não na minha gratificação agora. E aí muitas pessoas vão se identificar. Por exemplo, você quer comprar um carro, você quer comprar um apartamento, que é um objetivo maior. Todas as vezes que você pensa em guardar dinheiro, que chega no final do mês ou no começo do mês, você começa a planejar a sua vida financeira e você guarda o dinheiro para esse objetivo, quando chegar, por exemplo, uma viagem ou, nossa, aquela roupa, qualquer coisa que você tenha vontade de gastar esse dinheiro, você lembra do seu objetivo final. Você não faz esse pensamento assim, é só hoje eu vou gastar esse dinheiro aqui. Só hoje eu vou comprar, né, essa blusa. Ou só hoje que eu vou fazer essa viagem. Se você quer atingir o seu objetivo de comprar um carro, de comprar um apartamento, a gratificação instantânea você não pode ter. E por isso que muitas pessoas não conseguem realizar coisas na vida delas. Por quê? Porque ela fica muito na gratificação instantânea. Ela esquece do objetivo final. Ela esquece da meta final. Existem sacrifícios para você conseguir. Principalmente, aqui a gente está falando de um objetivo, mas eu estou falando de um objetivo grandioso. Eu não estou falando de qualquer objetivo. 7 passos para você ser uma pessoa de sucesso, mas para você ter um objetivo grandioso na sua vida. Então, a gratificação instantânea é a hora que você alimenta ali aquela vontade sua pequena. Então, é o doce, é só hoje, eu vou gastar esse dinheiro aqui, depois eu vou conseguir mais lá na frente. Pode ser que eu consiga. Mas se você quer guardar dinheiro para comprar algo maior, você não pode ficar nessa gratificação instantânea. Então esse seria o segundo passo. Agora eu te pergunto, quais são as gratificações instantâneas que você hoje está dando foco? Por que muitas vezes você não consegue atingir o seu objetivo maior porque você fica nessa gratificação instantânea? Porque você gasta o seu tempo, o seu dinheiro nessa gratificação instantânea. E o terceiro passo seria você otimizar melhor o seu tempo. Tempo realmente é dinheiro. Tempo é o único recurso que a gente não recupera. Então, se eu não consigo recuperar meu tempo perdido, eu não consigo recuperar meu tempo de hoje à tarde, eu não consigo recuperar meu tempo de ontem. Então, o tempo é uma coisa muito valiosa. Como que eu vou otimizar esse meu tempo? Pessoas de sucesso, elas têm o tempo, elas lidam com o tempo como algo muito valioso.
como algo que elas precisam ser gasto de uma forma valiosa. Então, quais são as distrações que você está tendo hoje? Porque se eu tenho um objetivo, muitas vezes eu me distraio no decorrer do dia e eu não consigo atingir esse objetivo. Então, por exemplo, redes sociais, celular, hoje em dia muita gente de home office, tem muitas distrações. Então, quais são as suas distrações hoje que estão fazendo você não conseguir ter tempo de fazer aquelas atividades importantes do dia? Quando a gente tem um objetivo maior, quando a gente tem um foco num objetivo maior, a gente faz o que é importante para mim, o que é primordial, mesmo que isso seja algo que eu não gosto de fazer. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, tá bom, eu quero abrir um negócio, mas às vezes eu não quero trabalhar com isso, eu não quero olhar para esse departamento. Mas para você conseguir sucesso no seu negócio, você vai precisar olhar para esse departamento, você vai precisar fazer essa função que você não gosta. Então, fazer as coisas que eu tenho resultados eficazes no meu objetivo ou no meu negócio. E não fazer as coisas, dizer não para as coisas que eu não vou ter resultado. Então, por exemplo, eu queria trazer um exemplo para vocês. Eu atendi o ano retrasado, a gente não estava ainda em pandemia, um jovem que ele tinha o objetivo de ser promovido. E ele era jovem, tinha uns 20 e poucos anos, ele estava num cargo bem no começo do departamento dele. Ele fazia sessões comigo, eram revezadas entre quinta e sexta-feira à noite. Enquanto a turma dele de faculdade estava indo pro barzinho, estava saindo, ele estava fazendo um processo de desenvolvimento de carreira. Porque ele tinha um objetivo na vida dele. E o objetivo dele era ser promovido. Era ser um líder, um diretor da empresa onde ele estava. Então, ele otimizou o tempo dele com aquilo. Claro que no final de semana, ele se divertia com os amigos. Mas ele fez coisas, ele se propôs a fazer coisas que ele gostaria de estar no barzinho com o pessoal de quinta ou sexta-feira à noite. Mas ele sabia que aquele processo ia ser muito importante para ele desenvolver algumas habilidades para ele conseguir o objetivo dele. Então é exatamente isso. Às vezes a gente fala assim, eu não quero fazer isso, ou vai dar muito tempo, é muito sacrificante. Sim, mas para você conseguir um objetivo valioso e grandioso, você vai precisar disso. Você vai precisar otimizar o seu tempo e gastar o seu tempo com coisas que você não gosta de fazer. Dentro do objetivo que você tanto quer, o que você está fazendo hoje que você está desperdiçando o seu tempo? Algo que você falaria assim para mim, Lia, eu não deveria fazer isso. Não tem motivo para eu querer fazer isso. E o que você está fazendo que você tem que continuar a fazer, que está dando muito resultado, que você está conseguindo atingir esse objetivo? Porque tudo que é um objetivo grande, um objetivo maior, ele requer tempo. Ele requer um tempo para você conseguir atingir aquilo. Então, quanto mais você souber otimizar esse tempo, melhor para você. Qual seria a função primordial que você precisa fazer para conseguir atingir seu objetivo? E eu falo isso que são assim 2 horas. Se você gastar 2 horas do seu dia num objetivo que vai conseguir fazer você, na atividade que você vai conseguir fazer para conseguir atingir o seu objetivo, você vai conseguir seu objetivo em 1 ano e 2 anos.
porque você está gastando todo o seu tempo, 2 horas do seu tempo, em algo que é primordial para você, em algo que é muito importante para você. E agora eu queria ir para o quarto passo. Então, qual seria o quarto passo? Aprenda com os seus fracassos. Todo mundo leva rasteira na vida, mas tem pessoas que ficam no chão, tem pessoas que demoram muito para ficar no chão e para se levantar, e tem pessoas que não se levantam. Mas todo mundo leva rasteira na vida. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas todo mundo. Então, o que você está levando para a sua vida de aprendizado? Quais são os seus aprendizados hoje? Nós estamos numa pandemia. É um ano de muito desafio, de muita ressignificação. Todo mundo está passando pela mesma situação. É o alto e o baixo da vida. Eu postei isso esses dias. Nós temos o baixo e o alto da vida, mas a gente continua seguindo. É assim que é a vida, assim que é o processo vida. Então, o que você precisa aprender com um fracasso que você teve? O que você precisa aprender com uns nãos que você está tendo da vida? Qual é o seu aprendizado? O que você vai conseguir extrair? E isso é só você com você mesmo, porque é lá dentro. Só eu sei o que eu preciso aprender com os meus fracassos. Só você sabe o que você precisa aprender com os seus fracassos. E aí, quanto tempo você vai se levantar lá do chão da rasteira que você levou? Quanto tempo você vai ficar lá no chão? Porque uma pessoa de sucesso, ela é resiliente. Ela se levanta mais rápido. Esse é um segredo. Ela é mais adaptável. Então, todo mundo passa pela rasteira. Só que depende como que você consegue se levantar. O quão mais rápido você consegue se levantar e o quanto você ressignificou esse aprendizado, essa experiência para você. Quando eu falo ressignificar, é dar um outro significado para aquilo. É dar um significado de aprendizado. É dar um significado, o que eu posso fazer de diferente para não cair de novo, para não tomar uma rasteira de novo. E aí, pessoal, muita gente tá tendo isso também? Deixa eu olhar aqui os comentários. É isso mesmo. A Rose fala aqui, né? Que esse ano tá sendo um ano muito difícil. Sim, tá sendo um ano muito desafiador. Obrigada, Denise. A Denise falou, Lia, você tá ótima. Brigadão. Então, gente, é exatamente isso, sabe? O que você pode fazer de diferente? Temos várias histórias de pessoas que fracassaram e conseguiram levantar o negócio dela, conseguiu uma promoção, conseguiu desenvolver um produto. É que elas olharam para o fracasso não como um ponto final, mas como uma vírgula. Faz parte. E aí o que você tem que fazer é ressignificar, entender esse fracasso. Quais são os significados, quais são os aprendizados que você pode ter do fracasso que você está tendo hoje. Quinto, pessoas de sucesso cercam-se de pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso, elas gostam de estar junto com pessoas de sucesso. Elas gostam de estar cercadas de pessoas que façam com que ela esteja um patamar acima. Elas se cercam de pessoas que sempre elas estão acima.
Elas não querem ser o bambambam da situação. Elas gostam sempre de que tem uma outra pessoa ali. Por quê? Porque alguém puxa ela para cima. Por isso as mastermind. Por isso que tá tão em evidência, né, as masterminds. Exatamente por conta disso. São os grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é ter esse conhecimento, que é conseguir pensar fora da caixa, que é conseguir ser uma pessoa de sucesso. E juntos, nós somos muito melhores do que sozinho. Então, quais são as pessoas que você está convivendo hoje? Você é a média das 5 pessoas que mais você convive hoje. Isso te assusta ou te deixa feliz? Quem são as 5 pessoas que mais você convive hoje? Essas pessoas têm uma mentalidade acima ou abaixo que a sua? Ou no mesmo nível? Você aprende com elas? Elas aprendem com você? Cerque-se de pessoas que vão te ajudar a ir para frente. E isso não só para pessoas que convivem com você, mas os vídeos que você vê hoje na internet, as aulas que você assiste, as lives que você assiste, as notícias. Porque se eu assisto notícias ruins, se eu assisto só desgraça, você fica abaixo. Você tem que ter pessoas que te puxem para cima. Pessoas que te elevem. Pessoas que falam às vezes alguma coisa para você e você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Que ideia genial. Ou nossa, que conceito muito legal. Ou aquele vídeo que você assiste, ou aquela live que você assiste, e você vai tomar banho, você vai comer e você fala, nossa, é verdade. Ela tinha razão no que ela falou. Nossa, olha, eu posso levar isso para minha vida. Então é isso. Quem são as pessoas que você convive hoje? Quais são as qualidades desses relacionamentos com essas pessoas? Esses dias eu estava atendendo uma cliente que ela falou assim para mim, Lia, é muito complicado porque hoje eu só tenho amigos que só me levam para baixo. Toda vez que eu desligo o telefone com essas pessoas, eu fico tão para baixo, sabe? É sempre muita desgraça, notícias ruins. Quem são as pessoas que você está convivendo? Quais são as pessoas que você está convivendo? E, gente, pessoas para deixar a gente para baixo tem um monte. Mas basta a gente se colocar nessa situação de querer estar, de querer conviver com pessoas que nos puxem para cima. 6º passo: equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Como que eu equilibro meu corpo, minha mente e meu espírito? Não é dar foco nenhum, nem só no outro. É ter o equilíbrio desses 3. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu quero ter saúde. Então, a pessoa vai lá, ela malha, ela tem uma alimentação saudável, ela fica muito preocupada com o corpo. E ela esquece a mente ou ela esquece o espírito. Ter o equilíbrio desses 3. Então, corpo, como que você cuida desse corpo? Como que você cuida desse veículo aqui? Como que é? Porque é igual quando a gente entra no carro. Quem é o motorista? Quem é o carro? Como que eu cuido do meu carro? Como que eu cuido do meu corpo? Como é que eu cuido da minha mente? Eu falei para vocês no passo anterior. Observa quais são as pessoas que você está convivendo, quais são as notícias que você está assistindo.
que você está consumindo, porque hoje é um consumo muito grande, porque a internet ela nos dá um consumo enorme de conhecimentos, de coisas boas, de coisas ruins, mas depende de mim escolher o que eu quero. Então, como que você cuida da sua mente? Você medita? Você faz algo para trabalhar a sua mente? Quem domina a sua mente? Você se deixa ser dominado pela sua mente? E espírito? No que você acredita? Estamos em pandemia, não é à toa. Não é à toa que o planeta Terra está em pandemia. Então, o que eu acredito de algo maior? O que eu acredito dessa minha vida aqui na Terra? Quais são as minhas crenças fortalecedoras? Aquilo que me dá, que me fortalece, que me dá, sabe aquela plenitude de acreditar naquilo? É quando eu tenho um equilíbrio espiritual. Quais são as minhas crenças limitantes? Aquilo que me limita, aquilo que me diz, não, você não é boa, não tá sendo legal isso que você tá fazendo. Você tem certeza que você vai fazer isso? Olha o que você tá pensando. Então, quais são as crenças? E um ponto aqui, muito importante, se vocês querem ter sucesso e vocês querem ter equilíbrio nesses 3 pontos, né? Mente, corpo e espírito, saiba dizer não. Não queira agradar as pessoas. Quando você quer agradar muito as pessoas, você se perde no seu objetivo e você se perde no seu valor. Porque às vezes você abre mão do seu valor para agradar o outro. Eu abro mão de quem eu sou para agradar o outro. E aí, quem eu sou? Cadê os meus valores? Cadê o meu objetivo? Eu me perco nesse objetivo. Então não queira agradar as pessoas. Faça coisas por você. Faça um objetivo que você quer, mas que você acredita nesse objetivo. Faça ações, atividades que vão em congruência com os seus valores. 7º passo. Pense antes de agir. E aqui eu vou para 2 lados. Primeiro, quando eu penso antes de agir, eu controlo as minhas emoções, as minhas reações. Eu tenho um autocontrole daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou reagindo. Mas como que eu faço isso? Eu geralmente faço um assessment com algumas pessoas e dá o autocontrole como um dos últimos. E aí a pessoa fala, Lia, mas o que eu faço para me controlar? Como que eu faço para saber controlar as minhas emoções, as minhas reações, né? Eu sou muito explosiva, eu tenho pavio curto. Controle os seus pensamentos. Esse seria o 2º passo. Controle os seus pensamentos. Você está deixando os seus pensamentos te dominar? Eu acabei de fazer um post sobre isso e eu acho que vale a pena eu reforçar sobre isso. Eu fiz um vídeo, né, sobre a qualidade dos seus pensamentos. Tudo que você vai pensar, ela gera emoções. Tudo que a gente pensa, a gente gera emoções. Então, muitas vezes a pessoa, vamos trazer isso para o lado bem prático, né? Muitas vezes a pessoa tá em casa agora pensando em milhões de coisas ruins. E aí o que acontece? Você começa a ter emoções sobre aquilo. Aí gera ansiedade, gera síndromes, gera muitas coisas. Porque ela tá o tempo todo naquele pensamento ruim. E ela tá tendo sempre emoções ruins. E aí o que acontece depois que eu tenho essas emoções ruins?
eu começo a ter ações. Ações que me levam àquilo. Então a pessoa começa a ficar com medo, a pessoa começa a se fechar, a pessoa começa a não querer sair de casa, a pessoa começa a ficar em pânico. E aí, o resultado daquilo. Eu gero doenças, eu gero síndromes, eu gero estresse e eu posso gerar coisas muito piores. Então, tudo tá no nosso pensamento. Por isso que é muito importante ter pensamentos positivos. Não é moda, mas senão você desencadeia todo um resultado para sua vida. Você desencadeia um passo a passo. O Napoleão Hill fala muito isso. E para quem não conhece, ele tem livros maravilhosos. Livros assim, que ele escreveu na década de 20, na década de 30, mas que eles são muito ricos até hoje. Chama Napoleão Hill. Ele tem um livro que é Pense e Enriqueça. E é exatamente isso. Quando eu penso que eu vou conseguir atingir o meu objetivo, quando eu faço um passo a passo, um plano de ação, quando eu começo a ter mais autoconfiança, quando eu começo a acreditar mais em mim, eu consigo esse objetivo. Penso e enriqueço. Pessoas de sucesso, elas pensam. Então, tome cuidado com os seus pensamentos hoje. É muito fácil a gente cair naquele ciclo vicioso que eu acabei de falar, pensamentos negativos, pensamentos que geram ansiedade, pensamentos de frustração, pensamentos sempre que a gente está nessa mesmo ciclo, nessa mesma roda. É diferente quando eu tenho pensamento positivo, quando eu tenho pensamento de que eu vou conseguir aquilo, quando eu tenho pensamento de que vai dar certo. E não é forçado isso, é de dentro para fora. Mas começa a observar esses pensamentos. Começa a olhar esses pensamentos. Se você quer atingir um objetivo, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa ter o pensamento positivo, você precisa ter um plano de ação e você precisa entrar em ação. Porque eu também só consigo um resultado se eu entro em ação. Então, colocar em prática tudo o que estava aqui e no papel. E agora, tem um assunto que eu acabei não falando isso para vocês, eu acho importante que eu anotei aqui. Quando você vai otimizar o seu tempo, quando você tem essa consciência, né, da valiosidade do seu tempo, você também começa a ter a valorização dos seus pensamentos. Então eu começo a olhar as minhas ações, as minhas reações de uma outra forma. Eu começo a focar em outras coisas. Eu começo a focar no que é eficiente para mim na internet. Então, quando eu lido com o tempo de uma forma valiosa, eu também lido nas minhas ações de uma forma valiosa. Então, eu consigo organizar melhor a minha agenda e as minhas ações e o que eu preciso fazer. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer chegar em um momento da vida e falar, yes, eu consegui o que eu queria, eu consegui realizar esse objetivo, que bom, eu consegui realizar o que eu tanto queria. Você precisa saber lidar com o tempo, você precisa otimizar o seu tempo, você precisa aprender com o fracasso. Você precisa dizer não.
não precisa agradar as pessoas. Você precisa colocar no papel o que você quer. Você precisa fazer um plano de ação. E é exatamente isso que eu faço com muitos dos meus clientes. Porque muitas vezes está aqui, está na vontade, mas não está no papel, não está na ação. A pessoa às vezes não consegue nem visualizar aquilo que ela tanto quer. Então eu preciso colocar no papel. E eu preciso acionar. Eu preciso agir. Por isso que quando eu faço esse passo a passo, esses 7 passos, eu tenho mais foco na minha vida. Eu consigo administrar melhor a minha agenda e eu consigo realizar muito mais. Esse seria o tema. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui também, né? Nós estamos agora nos 2 lados. Me perguntaram aqui como que ela pode dar conta de tudo, né? Ela falou assim, eu tenho muitas atividades hoje e eu não sei como eu consigo priorizar isso. Bom, é o seguinte, hoje, né, todo mundo tem muitas funções na vida, então as pessoas, elas são o profissional, ela tem as funções dentro de casa, elas têm as próprias funções dela, prioriza cada função. Então, olha para cada função que você tem hoje e priorize quais são as principais atividades que eu tenho que fazer de cada função. Foque nisso. Foque nessas atividades, no que eu sou muito importante. Então, por exemplo, né, eu sou um gerente de uma área e eu tenho algumas funções e eu preciso delegar mais para os meus funcionários, para os meus subordinados. Então, foque nessas ações. Eu sou uma dona de casa e o que eu preciso priorizar de ações dentro de casa? Eu tenho filhos. O que eu posso priorizar com os meus filhos? Eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa. Qual é a atividade importante que você tem que fazer com esse relacionamento? Então priorize. E o que você não é importante para você, que você não precisa fazer, delegue. Sempre vai ter ações que você não vai conseguir fazer. Então, delegue. E aquilo que é menos importante ou menos urgente, deixa para o final. Pensa sempre no que é mais importante. O que é muito importante eu fazer hoje? O que é muito importante para eu conseguir realizar essa semana? Eu tenho um projeto para entregar. O que é muito importante eu fazer hoje? Foca nisso. Atividades importantes que vão conseguir gerar um resultado na minha vida. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Oi, Martim, tudo bem? Como ter persistência no plano de ação? Persistência é algo que todo mundo precisa ter. Uma pessoa de sucesso, ela precisa ser persistente. Porque é o que eu estava falando do fracasso. Você vai tomar uma rasteira. E aí eu preciso persistir naquilo para eu conseguir. Persistir é tentar de novo. Tentar de outra maneira. Ah, não deu certo dessa forma, da forma A, eu faço pela forma B. Mas é não mudar o plano. Porque uma pessoa de sucesso, ela tem o plano A e ela vai até o final do plano A. O Napoleão Hill fala bem isso. Uma pessoa de sucesso, ela só tem o objetivo A. Ela não tem o objetivo B. E se ela tem o objetivo B, é fazer o plano A dar certo. O objetivo B da pessoa de sucesso é fazer o objetivo A dar certo. Agora, as estratégias, você precisa ter mais de uma. Então, eu preciso ter uma estratégia 1, uma estratégia 2, uma estratégia 3. Então, se a 1 não deu certo, Martim, vai para a segunda. Se a segunda não deu certo, vai para a terceira.
Não tem uma forma só de você fazer as coisas. Existem infinitas possibilidades de você conseguir atingir seu objetivo. Então, dessa forma, você vai ser persistente. E foca no objetivo. Não tire o foco do objetivo. Porque aí seria gratificações instantâneas. Quando eu tiro o foco desse objetivo, eu me contento com uma gratificação pequena, com uma gratificação instantânea. Persistência é a única forma de você conseguir realizar algo grandioso na sua vida. Porque objetivos pequenos a gente consegue realizar, mas objetivos grandes eu preciso persistir. Eu preciso ter determinação para isso. Mais perguntas? Respondeu? Se você tiver mais alguma dúvida, Martim, pode perguntar aqui, tá? É Patrícia, agora que eu vi. Oi, Pati, tudo bom? Eu olhei pelo sobrenome e não pelo nome, tudo bem? Obrigada, Emily. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou fazer um pequeno resuminho para vocês, tá? Então, quais são os 7 passos? 1. Propósito de vida. Eu preciso ter um propósito definido, claro do que eu quero na minha vida. 2. Não aceite gratificações instantâneas. Não se contente com gratificações instantâneas. Foco no objetivo. Otimização do tempo. Saiba administrar a sua agenda. Saiba olhar para o tempo como algo valioso, como algo que não volte, como algo que eu preciso saber administrar as minhas ações. Administre melhor as suas ações para otimizar melhor o seu tempo. E agora, um parênteses sobre isso. Eu escrevi um livro sobre otimização do tempo. Saiba como equilibrar a sua vida profissional e sua vida profissional. Quem quiser baixar esse e-book, eu tenho muito orgulho desse e-book, porque esse ano eu completo 10 anos de carreira de desenvolvimento humano, e esse e-book foi exatamente toda esse processo que foi a minha vida. E muitas pessoas me perguntavam, Lia, como você consegue dar conta de tudo? Como você consegue fazer tudo? No e-book eu falo sobre isso, no e-book eu dou dicas sobre isso, eu dou dicas tanto com ferramentas para você aplicar na sua vida, como coisas pessoais que me ajudou, como desses 10 anos de trabalho. Para baixar meu e-book, vai lá na minha bio, tem lá para você baixar o e-book, é gratuito, pessoal. Voltando. 4º passo. O que você precisa fazer para ser uma pessoa de sucesso? Aprenda com os fracassos. Aprenda com os seus erros. Aprenda com os tombos que a vida te dá. 5. Pessoas de sucesso cercam-se de pessoas de sucesso. Quais são as pessoas que você está convivendo hoje? Quais são os vídeos, as notícias que você está consumindo hoje? São de pessoas de sucesso que vão agregar valor para você? 6º passo, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Equilibrar esses 3 pontos de quem nós somos. E se valorizar, saber dizer não para as pessoas, saber não querer agradar o outro. 7º passo, pense antes de agir.
Controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos, que você vai controlar as suas emoções, que você vai controlar as suas ações, que você vai controlar o seu resultado. E esses são os 7 passos para você ter mais sucesso na sua vida hoje. Seja qual for o seu objetivo. Seja qualquer coisa que você queira realizar de grandioso hoje na sua vida. Patrícia, entra lá para baixar o meu e-book. Entra lá na minha bio que você vai conseguir abaixar. É muito fácil, muito simples. Tem só um passo a passo para você conseguir abaixar, tá? Obrigada, Bia. Brigadão. Razão versus emoção. Quando a gente tem, eu não sei muito bem o que você gostaria de dizer com isso, tá? Mas quando, o que eu interpreto, né, dessa colocação, o que quer dizer, né, ter equilíbrio entre razão e emoção? É controlar os seus pensamentos, controlar as suas emoções, controlar as suas reações. Como eu reajo diante de uma situação. Pessoas que têm sucesso, elas conseguem controlar essas reações. Elas pensam antes de falar. Elas estão num modo onde elas conhecem elas. Elas sabem quem elas são. Elas sabem as características delas. E se elas são pessoas muito emotivas, pessoas que perdem o autocontrole muito fácil, elas treinam para controlar essa emoção, controlando os pensamentos delas. E aí você controla as suas emoções e reações. Por experiência própria, tá, pessoal? Você consegue controlar, fazer uma evolução do seu autocontrole. Mas isso é algo que você tem que estar à disposição. É algo que você tem que observar sempre em você. É algo que você tem que estar disposta a isso. E uma coisa que me ajudou muito é meditar. Porque a hora que você medita, você coloca os seus pensamentos em ordem. Você consegue ordenar melhor, você consegue controlar melhor os seus pensamentos. E pode ser tanto a meditação, que é um pouco mais profunda, como o mindfulness, que é 5 minutos que você tem que tirar do seu dia para conseguir estar no estado de relaxamento, para você conseguir estar com a sua mente mais relaxada, tá? É aquele estado que acontece muito no banho. Sabe, muitas clientes me falam assim, nossa, Ali, eu saio do banho e eu começo a ter várias ideias, ou mesmo no banho, mas sabe por quê? Porque a gente tá com a mente mais relaxada, a gente tá com a mente mais tranquila, com os pensamentos mais tranquilos. Quando a gente tá assim, e o banho faz isso, a água faz isso. E aí, uma curiosidade, né? É porque a água nos remete ao útero, né? Quando a gente estava no útero da nossa mãe, a gente estava na água, cercado por água. Então a água faz isso também, eu voltar naquele estado de relaxamento, de tranquilidade. E eu consigo controlar os meus pensamentos. Obrigada, que live boa, obrigada. Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar gravada também no meu canal do YouTube. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Tô gostando, viu? Coração pra você também, Bia. Saudades. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria fazer um convite agora para finalizar. Mês que vem, vou lançar um programa de desenvolvimento de carreira. Eu faço um trabalho de mentoria de carreira já faz alguns anos, mas é um trabalho que eu faço one-on-one.
eu com o meu cliente. E agora eu desenvolvi um programa de desenvolvimento profissional para muitas pessoas. Quem tiver interesse nesse programa, entra na minha comunidade lá no Telegram. Também, pessoal, lá na minha bio, tá lá a comunidade no Telegram. Aqui no YouTube ou mesmo no Instagram, eu sempre vou colocar conteúdos para vocês. E aí eu espero vocês para nossa próxima live. Obrigada, saudades também, Bia. Um beijo, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos e foi um imenso prazer poder contribuir com vocês essa noite. Tchau, tchau.